Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Texto de Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler, amém? Verso 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas está morto. Seja vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e guarda-o, arrependa-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, e comigo andam vestidas de branco, pois são dignas. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Quem crê nesta verdade, dá glória a Jesus. Pode se assentar, Deus abençoe, Senado. Meu Senhor me ensina a igreja dele que nós não devemos julgar o mundo segundo o padrão do mundo, dos homens. Mas que quando nós fizéssemos juízo de valores e conceitos e fôssemos julgar procedimento, conduta sobre as coisas, que nós fizéssemos como a doutrina dele nos ensina. Se você cai nos conceitos da sociedade e ela te caracteriza, te notifica, ela tem uma opinião sobre você. E pode parecer coisa convincente, útil, que é a filosofia. Mas se você cai na boca de Deus e Deus expressa o que Ele sabe e vê em você, é bem diferente daquilo que os homens falam, daquilo que você pensa sobre as coisas. Um exemplo disso foi a experiência de Ezequiel. A visão que Deus deu sobre Israel dentro de um vale de morte, de ossos, representa exatamente como que o conhecimento de Deus sobre as coisas é muito diferente daquilo que nós, na verdade, conceituamos, pensamos. A gente vê e pensa sobre isso. Mas quando Deus ele vê e enxerga tudo isso, até mesmo aquilo que nós somos, a visão, a amplitude, a natureza é bem diferente. Por isso a experiência com a fé. Você entra pensando que você ama Jesus, mas daí Jesus ele vai, o próprio Salvador vai e diz para você: você não me ama ainda. E o galo vai cantar para você. As coisas são assim. A igreja, quando ela vive do seu próprio pensamento, ela morre. Quando ela vive da sua própria força, ela é inútil. Quando ela vive do que Deus fala, do que Jesus ensina, e da ação do Espírito Santo, ela tem esperança de produzir alguma coisa para Cristo e para a sua própria salvação. Pois ela vive das coisas que o céu manda para ela. Então alguém que vive da fé assim, ele está mais assegurado de não errar como as outras pessoas que se deleitam, se envaidecem na sua própria concepção e de ver as coisas. Então aqui nós temos 7 igrejas, na experiência apocalíptica, que caíram na boca de Cristo,
do próprio Salvador, e Jesus trouxe uma notificação sobre elas, que muita gente que vivia entre os homens não teria coragem de falar. Tem aquele conceito de dizer o seguinte: olha, não julgue, não fale, não tenha opinião sobre nada, porque você vai estar desrespeitando. Conceito erradíssimo, porque aí mesmo, nesse texto, o Senhor não só manda falar para aquelas igrejas o que ele pensava sobre elas, como pediu para João escrever e notificar. E a experiência para algumas ali passou a ser mais dolorosa do que, diríamos, realizadora. Porque 5 ali receberam uma paulada ali que só se salvariam e se curariam se arrependessem. A primeira pessoa a ser notificada pela revelação do próprio Senhor Jesus e na escrita de João foi o pastor da igreja. Esse anjo que você vê aí não é anjo em natureza angelical, espiritual, tá? Imaterial. Não, se trata de um líder, de uma pessoa que ia receber de Cristo a informação do que ele via dentro da igreja ou dentro daquelas pessoas que congregavam lá, que o pastor talvez não estava tendo coragem de falar, e a igreja também de refletir. Podemos estar vivendo isso hoje aqui, de firmarmos um conceito de uma vida cristã que para nós é boa, é útil, é gratificante, está ótimo, mas para Cristo não presta, porque é feita de pensamentos e conceitos erradíssimos, contraditórios. Então eu não estou querendo desmerecer a opinião pública, mas o que a opinião pública fala a meu respeito, para mim, nada vale. Porque se eu quiser construir realmente alguma coisa com Cristo, toda a minha dedicação e a minha aplicação, 100% disso, é baseado naquilo que Ele fala, que Ele vê e que Ele pensa de mim. Uma igreja que dá ouvidos à opinião pública, ela não cresce, ela trava, ela se limita. O problema da igreja atual é que ela quer demais saber o que o mundo pensa sobre ela, ganhar um espaço ali na sociedade e ser prestigiado por eles. Já a igreja que quer ser salva, ela não quer saber o que o mundo pensa sobre ela, opina por ela e muito mais ganhar um espaço popular entre aqueles que não são crentes. O seu propósito é ouvir o que Jesus fala, se adaptar naquilo que Ele pede e alcançar um lugar nesse reino aonde Ele será pastor, Senhor, eterno dessa igreja que vai ser salva. Ganhar um espaço no livro da vida, ter o seu nome inscrito lá, ser reconhecido por Deus, mesmo que ele não seja reconhecido pelos homens. Se eu quero ser um líder, se eu quero ser um pastor abençoado, não é show que eu devo me aplicar a fazer, animar auditório como muitos estão fazendo agora, mas trazer à igreja o recado que o Espírito Santo de Deus quer falar sem alterações, sem modificações. Trazer às pessoas a verdade de Cristo sem nenhuma modificação. Pastor, o senhor vai conseguir fazer isso hoje? Está na mão do Senhor, eu vou tentar. Na grande parte da nossa trajetória hoje aqui, é baseada também no teu bom senso, de saber, de querer, então, pelo menos saber o que você poderia realizar dentro da tua experiência com Cristo, que poderia fazer você ser um pouquinho melhor daquilo que você é. Se é que você é salvo, se é que você é um crente. Então, cair na boca de Deus, para mim, é uma coisa maravilhosa. Ser notificado por Ele, para mim, crítica, exortação, disciplina que vem de Deus para a minha vida, constrói, cura, salva, liberta, me tira das trevas, do engano, da mentira. Amém ou não?
Eu vou tratar com vocês o primeiro versículo 1 e o primeiro versículo 2. Preste aí atenção. Uma das coisas que o Senhor fala à igreja de Sardes, é a igreja que nós vamos pregar sobre ela hoje. É a igreja moribunda, né? Caiu ali a acusação do Senhor sobre ela, que Sardes era uma igreja que ela estava morta. Então, Sardes aí no texto apocalíptico, não é tratado como cidade, como civilização, que também era, mas como igreja, como povo evangélico, para você poder entender melhor. Então, Sardes aí no texto, quer dizer aquela cujo somente o nome tinha vida. Abre 1 Pedro capítulo 4, verso 14 para mim, por favor, em nome de Jesus. Você vai ler esse texto para o pastor. Então, Sardes sugere uma comunidade cristã primitiva, ali existente na cidade em que estava, que era Sardes, que ela tinha uma coisa muito ruim, muito, diremos, perigoso ao ponto do Senhor fazer a questão de manifestar em primeiro lugar isso. Ela utilizava o nome de Cristo por exercício de fé errado, contraditório. Você tem o nome de quem vive, mas você está morta. Sabe, enquanto você está preparando o texto aí, que quando você vai na arqueologia, se mostra que nessa cidade, principalmente onde ficava esta igreja, são encontrados ali insígnias cristãs, bem na localização onde ela estava, igreja de Sardes. Então esta acusação que o Senhor faz contra ela é de que ela exatamente estava pegando o nome de Cristo para fazer coisa errada, ilegítimas, usando as inscrições da cruz, as insígnias da cruz, como muita gente já fez ao longo da história, para status, para gerar reputação, como é feito hoje. Muita gente se interessando pelo nome Jesus, mas numa visão puramente comercial, religiosa, pretensiosa, não com aquele propósito puro de aceitar, de se converter, como essa daqui. Muitas hoje usurpam a insígnia de Cristo para gerar perspectivas humanas, ou ideologias, ou então oportunidades de se estabelecer. A igreja virou um mercado de arte, de produção de show, arte. A teologia hoje é pura biblioteca. A teologia hoje é pura ciência. Não tem nada de espiritualidade, santidade, compromisso com a verdade. São filósofos falando, não são pastores. São políticos falando, não são profetas de Deus. Está nítido. Está claro que o povo hoje entra na igreja para engajar carreira, para engajar comércio. Tanto que eu já cansei de falar isso aqui em cima desse púlpito, que quando você chega na igreja deles, não é a cruz de Jesus que estava lá como existia antigamente no protestantismo, é a cara deles, é a foto deles, dos canalha. Você acha isso normal? Lá no boteco do Zé é normal, na igreja de Cristo não é. Igreja fundada pelo fulano tal de tal, fundada por Cristo, não por ele. Nós pertencemos a essa igreja que nasceu em Atos, independentemente da placa dela. Essa é a igreja que eu estou presente nela hoje, que o Espírito Santo desceu, equipou para que ela seja crente missionária. Eles só falam que não querem levar em consideração a placa quando está pegando para eles, mas na hora que eles querem usar a autoridade de Cristo para dominar pessoas, eles falam da placa, e usam a placa, e a tradição, e falam dos pastores que já morreram. Eu acredito que tem algumas aí, que se você for lá atrás da igreja, os caras estão lá, empanado da tumba deles lá, para todo mundo lembrar quem foram os antecessores. Pelo amor de Deus, vamos se libertar disso. Não foi essa daqui, foram muitas,
que usaram a insígnia de Cristo, como você põe lá na porta da tua casa, atrás do teu carro. Você está querendo o quê? Com aquela insígnia cristã evangélica atrás do teu vidro? Dizer para todo mundo que você é bom cidadão por causa disso? Põe um peixinho lá, põe as outras verdades bíblicas lá, mas vive mostrando o dedo, xingando o outro motorista, passando o sinal vermelho. A melhor coisa é você não pôr. É que nem um idiota que põe lá o símbolo da Polícia Federal na frente, para não ser pegado na blitz quando está cachaçado. Põe lá, Deus é fiel. É porque ele não é fiel, por isso que ele pôs. É tão idiota quanto aquele que coloca, eu amo a minha esposa. Então é porque ele não ama. Precisa agora colocar, eu amo a minha esposa atrás do carro? Ah, rapaz, conta outra. Igreja cristã evangélica, status. Movimento evangélico, pura reputação comercial. Não está tendo utilidade nenhuma, não salga, não tem referência, não tem natureza, não tem identidade, não tem visão própria. Ela vai conforme os interesses, ela se articula, é lobismo, sabe como é que é? Ela entra onde rende, ela está onde rende. Você é isso? Pegou o nome de Cristo? Tem que corresponder, lê o texto. 1 Pedro capítulo 4, versículo 14, você pensa que eu esqueci dele? Lê aí. Deixa eu ler agora. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios, entende? Entendeu? Formação de quadrilha, em nome de Cristo. Não paga. Isso aí. Entretanto, se padeça, padeça como cristão, sem se envergonhar, glorificando a Deus por este nome. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Amém ou não, cenáculo? O que o pastor falei. Cai na boca de Deus, filho, que você se salva. E se primeiro comece por nós, pregadores de verdade, né? Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Você sabe me dizer aqui? Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? O inferno. E se é com dificuldade que o justo se salva, onde compadecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam as suas almas ao fiel Criador, fazem bem. Amém ou não? Amém ou não? Então, filho, você utiliza o nome de Cristo como propósito de vida, você precisa corresponder à expressão disso, à natureza dessa obra, à pessoa dele. Se você pega o nome de Cristo sem verdade, sem conteúdo, sem obediência, sem essência, sem lealdade, você é uma fraude, você é um fraudador. Você está cometendo crime com o reino de Deus. E foi o que essa igreja realmente fez. Ela acreditava que ela poderia ser bem sucedida na cidade dela, tendo o nome de igreja cristã. Ela entendeu que ela poderia ser bem acolhida e aceita pelo mundo político e econômico como foi, por ser considerada uma igreja religiosa, de procedimento cristão, de tendência cristã, na visão religiosa. Mas não tinha propósito nenhum de se adaptar, de se aprimorar, de obedecer, de ser o que Deus quer. Pô, Jesus pegou e notificou e caracterizou ela como sendo o quê? Uma fraude. Então há como sim, nós criarmos no universo da salvação de Cristo, um boneco virtual, uma salvação puramente ficciosa, ficção, sabe? Marte, ET, extraterrestre, é a mesma idiotice do cara que pensa que vai para o céu sem base de vida, sem testemunho de vida. Ele pegou o nome de Jesus, a plaqueta, para se suceder, não para se converter. Para se suceder, não para ser um crente fiel. É o erro da sociedade evangélica hoje. Acreditar que ela não vai ter penalidades e consequências pelo uso errado do nome. Por não ser leal ao nome.
corresponder à legitimidade como a Bíblia exige. Estão achando que não vão ser penalizados por brincarem com a fé, por usurparem esse nome como estão fazendo agora, como o catolicismo fez. Por grandes anos, por inúmeros anos, botando na cabeça dos plebeus que a cruz representava uma conquista patrimonial, e quanta gente não morreu dessa peregrinação de relíquias ou conquista de relíquias para os papas. Quanta gente não morreu por esse idealismo, de querer tornar a cruz de Cristo uma autoridade da igreja, do líder, um poder para a igreja, e muita gente indo para o campo da guerrilha, para o campo do idealismo, para morrer por uma causa que era puramente humana. Os 1500 anos do catolicismo já valeriam para botar todo papa na cadeia. Você considera e potencializa estrupador e assaltante lá fora agora como indivíduo que merece pena de morte. Para mim, papa merece pena de morte. Não pagaram pelos crimes que cometeram, que continuam cometendo. E é o principal reflexo de uma hereditariedade que a gente vem recebendo como cultura religiosa, de gente que não dá a mínima, não quer nem saber. Entra dentro da igreja e o que vier está bom. O que ele quer na verdade é se sentir bem, o que ele quer na verdade é se sentir um maioral, é trabalhar a autoestima, metafísica como essa daqui fez, usar o nome de Cristo para se estabelecer e não para se converter. Então, se você quer saber uma coisa que Jesus ficaria irado, é saber que você está usando o nome dele de maneira errada, filho. Será assim, pastor? Em qual berço se forma um bom pregador? Na universidade? Não. Na família? Não. Na olaria? Sabe o que é isso? Sentindo na carne e na própria pessoa qual é a tarefa da igreja. Não tem pregador que possa ser útil para a igreja se ele não estiver vivendo o que ele prega, ou se ele já não passou por aquilo que ele está ensinando. Não se pode falar de coisas relacionadas a Cristo que nós não estamos vivendo. Isso é fraude. Você está cometendo isso? Bom seria, glorioso seria, se nós pudéssemos estar hoje aqui, sendo perseguidos, odiados, esbofeteados, injuriados, pelo bem que nós estamos fazendo para a glória de Cristo. Mas que glória que há, você que está sendo injuriado, perseguido, aí, pelos pecados que você comete em nome de Cristo. E já tem alguns aí que já tornaram, como perseguição religiosa, o crime que eles cometeram. E trouxe toda uma igreja em defesa deles, para um fato que era visível, de que eles estavam cometendo crime com o Estado. Crime! Mas sabe, nós não queremos a verdade, parece que a verdade dói. Nós não queremos conviver com ela porque a gente fica sem dormir quando descobre alguma coisa errada. Nós queremos conviver com aquele enlatado, tudo prontinho. A filosofia de acreditar, de esperar, de determinar, de profetizar que vai dar tudo certo. Jegue. Só que as coisas que estão acontecendo aqui estão dando tudo errado. Porque para dar certo tem que ser como Deus quer. Acorda aí, meu filho. Dizer Sardes também quer dizer aquela por Cristo que agora está caracterizada espiritualmente como morta. Fala morta. Igreja morta. Sabe o que quer dizer? Ausente de respostas, sem atividade, inativo, inato, sem relação alguma com a fé, sem vida com a fé, sem nascimento, sem registro com Cristo. Quando falar Sardes,
O céu diz: nós não conhecemos esse nome, não sabemos quem é essa igreja, não sabemos aqueles que estão lá dentro, porque ela está morta. Se você for investigar só essa palavra, ela tem um peso doutrinário tremendo sobre essa igreja, e como que o Senhor foi duro e severo com ela. Já pensou você, na medida da tua caminhada com Cristo, e descobrir que você não é conhecido lá onde mais nos interessa agora, onde Cristo está? Como Laodiceia foi notificada da mesma forma. Como muitos estão hoje aqui. Estão aqui, mas para Cristo são ausentes. Não têm atividade com a fé. Não têm registro. Não nasceram de novo. Não têm a experiência da regeneração. São fraudes. Abre João capítulo 8. Versículo 24. Pode ler esse texto em voz alta, por favor. Vai, meus irmãos, você está travado, filho. Vamos lá. Amém? Vou falar um pouquinho sobre esse texto aí. Mas Sardes, ela, para Cristo, estava caída na influência da cidade em que habitava, estava mundo, civilização, sociedade pecaminosa, ela havia cedido, caído, estava completamente comprometida pelas iniquidades do mundo em que ela habitava. Então Sardes, na teologia bíblica, passou a representar uma contradição, representar no seguinte sinônimo, a pretensão injustificável. Sabe o que é ser uma pretensão injustificável? Usar a graça, como Paulo disse, para o liberalismo. Jesus morreu por mim, como querem dizer, agora, mesmo que eu peque, mesmo que eu transgride, mesmo que eu me suje, eu estou salvo, porque Ele morreu por mim. É como mais ou menos o que estão usando agora, porque Deus me ama e morreu por mim, eu não tenho mais nenhuma consequência dos meus atos errados. A sociedade vive dessa expectativa lá. Então ela usa a graça como uma pretensão de querer exatamente elaborar mais ainda trajetórias de iniquidade. Quantos que não estão dentro da igreja, assegurados porque estão dentro da igreja de que são salvos, vivendo uma vida pecaminosa, cheia de iniquidade. São safados com Bíblia debaixo do braço. Cara de pau com Bíblia debaixo do braço. Enchem congregações, mas não tem conduta, não tem perfil, não tem testemunho. Sardes é sinônimo também de promessa não cumprida, imagem sem realidade, confiança que anuncia ruínas, confiança que acaba em ruínas. Sabe o que é isso? Eu confio em Deus, eu confio em Jesus. O que você é agora? Evangélico. Dá uma semana para o cara que ele está de volta lá, para o mesmo antro da qual ele saiu. A confiança dele que ele pregou, a confiança que ele anunciou, a confiança que ele saiu dizendo para todo mundo agora que ele tem em Cristo, não durou por muito tempo. Acabou em ruína. Sardes quer dizer isso. Obra inacabada, versículo 1 e 2, que Jesus ele retrata aí. Quer ver? Conheça as tuas obras. Tem nomes de que vive, mas está morta. Sê vigilante. Confirma o restante, que estava para morrer, pois não me agrado das tuas obras diante do meu Pai, diante do meu Deus. Amém? Confirma o restante que você não se converteu. Confirma o restante que você não mudou. Confirma o restante que você não se transformou. Porque você é uma obra inacabada. Quem testifica diz amém. Sardes representa isso para nós aqui nessa noite. Então aí no texto de João 8, capítulo 24, capítulo 8, versículo 24, o Senhor ele chega para diante dos judeus e diz o que para eles? Que se eles não crescem nele,
eles não conseguiriam se libertar da iniquidade, morreriam. Quer dizer, se manteriam na condição pecaminosa em que estavam, e também na condição de condenação da qual também estavam. Então o que é a qualificadora morte para nós aqui espiritualmente como cristãos? Uma pessoa que está inativa, sem registro, que não conseguiu desenvolver algo para Cristo que fosse recebido. Então ele vai diante da igreja e pede a ela vigilância. E vigilância no quê? Que ela lembrasse de tudo aquilo que ela havia recebido por ensinamento. E qual é um dos principais fundamentos da salvação de Cristo? Que o homem, o ímpio, o pecador, aquele que é transgressor, que ele creia que Jesus é um plano vivo de Deus para a sua salvação. Porque se ele crer que Jesus é um plano vivo de Deus para salvá-lo da condenação, obrigatoriamente ele vai precisar ceder em sua própria justiça. Ele vai precisar se humilhar, ele vai precisar se arrepender e criar propósitos de perspectivas com Deus dentro da mudança. A teologia da salvação, ela começa em 3 princípios básicos: ato, fato e consumação. Ato, Deus amou o mundo e deu um filho para te salvar. Fato, Ele te deu uma regra para você obedecer. Consumação, Ele virá para te buscar. Quando Ele diz para esta igreja que ela estava inacabada, além de morta, Ele queria dizer exatamente o que para ela? Vê aonde você caiu, analise e reflete aonde você transgrediu, aonde você está sendo notificada como infiel, e começa a agitar essas águas para a direção do que Deus requer, do que Deus quer construir sobre a tua vida, sobre o teu testemunho. Porque nestas condições, inacabada, enterrada, parada, você não pode ser salvo. Dizer que você crê nas condições da fé, do que a fé ensina, não basta. É necessário você crer nele, obedecer o que ele fala e se dirigir para a direção da onde ele impõe à igreja, o futuro que ele anuncia para a igreja, que o seu reino está lá nas alturas e não aqui entre os homens. E passar a fazer com que esse propósito de início, meio e fim, de ter uma vida com Cristo, coragem para assumir, coragem para viver essa trajetória de vida com Ele, e encerrar a tua carreira fiel a Ele. Esse propósito não é uma opção, é uma regra para quem quer se salvar. Se você não crê, você está morto. E a fé, ela se define nesses 3 aspectos. Não basta você dizer, creio, é necessário obedecer, desenvolver, construir perspectivas com Ele e morrer assim. Ou então, esperar por Ele nestas condições impecáveis. Porque chegar aqui, em pendências, chegar hoje aqui, comprometido, transgredindo, você não pode dizer que você é uma pessoa salva. Eu, na minha atual conjuntura de pastor, eu não posso dizer que eu sou salvo. Porque a minha determinação não vale nada lá em cima. O que vale é Deus olhar no final da minha vida toda, que Ele me chamar e dizer, eu gostei de tudo que você fez. Tudo que você fez é legítimo. E me admitir. Mas tem muito cara aí que vai ficar para o lado de fora, porque ele teve sucesso no seu início. Mas, nas outras ocorrências e nos outros envolvimentos que ele tentou, com Cristo, ele falhou. E pior, não admitiu, está trazendo esse embrolho e essa mistura até hoje como coisa legítima. Ô Sardes,
Eu conheço a tua obra e sei que você está incompleta. Seja vigilante, arrependa-te. Como lá dizia Tiago, não basta você dizer que você crê. Fé sem obras é morta. Se você diz que você crê em Deus, o diabo também crê, porque até quando se fala dele, o inferno estremece. Diz que você tem fé, diga que você tem fé, e eu direi que eu tenho fé e obras. É isso que se prega lá. E eu já tentei muitas vezes compreender o motivo dessas pessoas ficarem debaixo da prerrogativa de Cristo, cometendo delitos, cometendo crimes contra a fé. Será que não era melhor esse povo ir para o mundo de uma vez? Abandonar o nome de Cristo, e o objetivo final dele sempre é o pecado. Não sei por que emporcalhar a igreja, minha gente. Querer constituir dentro da igreja esse estado em que nós estamos hoje, de querer tornar o ilegítimo, o impuro, o incorreto, o injusto, uma coisa verdadeira para Deus. É que nem o segundo casamento, que a Bíblia é contra e sempre foi. E a igreja hoje luta para tornar exatamente um pecado concebível, compreensível, um precedente para a graça. Não tem precedente para a graça quando se refere obras pecaminosas, não, meu filho. A pergunta sempre é essa: se o teu conceito sobre Cristo é que você realmente o admitiu como Senhor e Salvador da tua vida, para te reconstruir e te apresentar diante de Deus obra louvável, legítima, então você não pode de maneira nenhuma pensar e sonhar que Ele vai aceitar alguma coisa que Ele condena sendo praticado com você já numa condição cristã. Ou é tudo ou é nada. Ou é o princípio, o meio e o fim, ou não é nada. Tem gente aqui inacabada, tem gente que parou pelo meio do caminho, tem gente aqui que parou para ter um descanso, que está usando a graça como pretexto, o amor de Deus como pretexto, até para casar gay, para gerar monografia em defesa daqueles que precisam pecar para serem justiçados, para serem recebidos, para terem a prova do amor da igreja. A igreja precisa aceitá-los de maneira incorreta, concordar com as suas opções incorretas. Esse é o problema de Sardes. Cristianismo é status, não é propósito de conversão, de santidade com Deus. É reputação que eles estão procurando, não serem salvos com Cristo. Estão à procura de vozes suaves, palavras lisonjas, agradáveis, que respeitem as dignidades humanas, as culturas humanas, o mundo moderno, a fragilidade dos homens, a história dos homens. E cadê o respeito com Deus, com a verdade dele e com o filho dele que ele permitiu que os homens matassem? Então, para você alavancar a tua vida, Deus precisa sofrer de novo por você, ser massacrado de novo e desrespeitado pelas coisas que você faz. Deus é obrigado a me receber, pastor? Não, o céu não é obrigado a receber você nem a mim. Deus não é obrigado a admitir coisa errada, nem coisas incorretas. A plenitude de Cristo é a verdade, nele habita toda a verdade. Se você está à procura disso, se entregue a isso. Aqui tem cura, aqui tem libertação, aqui tem perdão. O que você precisa mais para sair dessa sujeira, dessa imundícia imoral? Jesus te recebe hoje, se você quiser. Que mais que você quer que Ele faça? Que Ele te dê uma carta
de autorização para você construir uma Sodoma e Gomorra com a bênção dele. Isso não existe. Porque a cruz, da qual meu Senhor foi crucificado, é um dos maiores decretos do amor que Deus tem pelo pecador, mas do quanto ele abomina o pecado, do quanto ele rejeita a iniquidade, que afastou Adão, que amaldiçoou Adão, e que Jesus veio para consertar. Então, igreja não pode ser sinônimo de obra inacabada, de votos não cumpridos, de imagem sem realidade, sem verdade. A igreja da qual o Senhor fala, começa aqui, ele podendo ter liberdade para notificar como ele quer, falar como ele quer, tendo liberdade para agir da maneira que quer. Na arqueologia, essa igrejinha aqui, ó, ela participava de cultos de adoração a Cibele, que eram cultos de mutilações e histeria. Estava lá, na festinha. Eu parei para pensar quando eu li isso. Isso já li muitas vezes já. Mas li novamente hoje, quando Deus me mandou pregar sobre isso. Histeria, essa palavra se encaixa tão bem hoje na igreja. Histeria, porque esse dia me mandaram um vídeo de gente caindo no chão, balançando as pernas para o alto. Entendeu? Até colocaram uma crítica lá. Esse culto pentecostal aí não tem diferença nenhuma com a festa rave. Eu olhei e falei, verdade, não tem diferença nenhuma mesmo. Não tem mesmo. E você vai mexer com o cara, ele fala assim, não mexe comigo que eu estou cheio do Espírito. Não, você está cheio da safadeza. Né? Porque se a gente torcer lá, vai sair muita coisa suja ali. Eu não sou nada contra a manifestação da alegria. Você está feliz, pula, dança, faz o que você quiser. Mas dentro do culto tem que ter um pouquinho de sal, de tempero nesse negócio aí. Não tem ninguém adulterando e fornicando aí não, não tem nenhuma coisa suja aí para Jesus limpar não, está todo mundo bem. Está todo mundo limpo, ninguém está em falta. Então vai lá João e diz, quem diz que não tem pecado, a verdade de Deus não está nele. Quem não tem pecado aqui para consertar? Pastor Daniel, o senhor está salvo? Lógico que não. O senhor está em falta? Lógico que sim. O senhor está trabalhando aí na caixa? Estou, irmão, mas está difícil, hein? Se eu cair na boca do meu Senhor, eu também vou ouvir coisas ali por ele ali que eu também nem imagino. Mas faz parte do processo. Não usar o nome dele de maneira indevida. Deixar que as coisas que ele quer fluam de maneira correta para a direção dele, não para a nossa. Amém ou não? Amém. Mas foi isso que você prometeu para Cristo pelo primeiro dia que você entrou dentro da igreja? É isso que você vem vivendo ao longo dos anos, você que tem mais tempo de igreja? Olha o que o Senhor fala lá em Mateus 12, versículo 43 ao 45, lê em voz alta para mim. Que avaliação poderosa do que nós estamos vivendo hoje. Apostasia é isso aí, ó. Obra inacabada é o que dá, é isso aí. O cara vem no ato, mas nega o fato e não quer nem falar da consumação. Ele fala que Deus amou e morreu por ele, mas não fala de obedecer o evangelho, e muito mais ainda de se preparar para a vinda de Cristo. Mas lê o texto aí, Mateus 12, 43 ao 45, vai. Sabe o que Jesus está tratando profeticamente, hein? Esse trânsito religioso que nós estamos vivendo hoje, né?
que agora, nesse exato momento, pessoas que vieram para o movimento evangélico estão retornando para as suas religiões familiares, as suas religiões antigas. Porque a maioria hoje, dentro das igrejas, está se deparando exatamente com o quê? Com essa visão de que não há diferença entre as religiões e o cristianismo que está sendo vivido pelas igrejas. Isso me chama muito a atenção. Me chama porque Jesus trata exatamente sobre isso aí. E ele fala do quê? Ora, ele fala daqueles que tiveram facilidade de assimilar o Deus que ama e deu o Filho na cruz, mas rejeitaram a obediência pela doutrina que ele prega. Então assim será com esta geração. Eles virão, vão conhecer, vão até viver algumas experiências dentro da esfera cristã, mas não vão obedecer, vão rejeitar o completo, vão negar o completo da fé e vão voltar ao seu estado anterior. O que Jesus classifica para essa geração aí, para esse mundo que nós estamos vendo hoje aqui? Que o estado dessa geração vai ser bem pior, como Deus vai encontrá-la, do que antes, quando Ele morreu por ela. Vai viver a superioridade do mal. Então eu estou aqui, vivendo, conhecendo, aprendendo, recebendo, mas cheguei na conclusão de que não é isso que eu quero. Vamos supor aí, para alguns aí, estou indo embora. Qual é a tendência desse cara aí, que ficou sabendo que Jesus morreu por ele, e quer que ele entregue a sua vida, mas não foi fiel? É que ele venha a ser bem pior do que antes, quando o Senhor o encontrou pela primeira vez. É virar sinônimo de horror. É isso que você quer? Eu creio que não. Então nós temos que lutar contra o quê? Contra o que nós estamos lutando aqui? Contra a nossa real natureza. E tentando reverter essas condições pecaminosas para comprovar de que realmente aceitamos Cristo. A fé pede obras. Essa crença em Jesus exige testemunho, amigo. Ela pede legitimidade. Não é uma placa que ela quer te dar, mas a natureza de um convertido, de alguém que nasceu de novo. Do que o meu Senhor fala lá em João 8:51. Que aquele que obedece à palavra dele não vai ver a morte, não vai experimentar a morte. Porque essa morte da qual essa igreja é acusada, é a separação dela com Deus. Não dela com a sociedade, não dela com o mundo, não dela com a família, mas a exclusão dela com a comunhão de Cristo. Porque o que ela vive, o que ela fala, o que ela anda fazendo por aí, Jesus não aceita, por mais que a igreja acolheu. Ela está excluída e alguém precisa avisar ela aí, hein? É duro a gente ouvir isso. Melhor agora do que quando chegar lá em cima. Melhor agora. Reflete. Você não aceitaria que te enganassem, te vendendo uma coisa que não é verdadeira. Então, por favor, não queira enfiar a goela abaixo de Cristo. Uma vida cristã que não tem os elementos que Ele pede. Você pode oferecer para o Exu, para o tranca-rua, para a pomba-gira, mas para Ele, você pode ter certeza, o céu não vai aceitar. Essa igreja aqui é um exemplo, como outras que foram notificadas, que Deus mostra o seu amor quando Ele vem e fala. Não é porque Ele está falando aqui agora, que Ele está tratando como todo mundo aqui como coisa salva. Mas Ele está querendo criar estímulos,
chamar o povo para um compromisso, atrair este povo para um concerto, atrair este povo para uma realidade, para uma verdade, antes que o grande dia venha. Porque se eles ficarem ali, naquela rotina de culto, comprovando salvação, porque os seus nomes estão nos umbrais das igrejas, como esse retardado aqui da Cruzeiro do Sul, da Igreja Paz não sei o que aí, o Palharini, o Macarrão, que queria construir a igreja e mandou todo mundo dar dinheiro com a promessa de que quem desse ia escrever o nome de cada um deles no mural da igreja e eternizá-los. Quem é esse cara que já tem 10 mulheres? Sem vergonha, safado. Daí a doença passou para todo mundo aí, agora o Marcelo já tem até uma tumba dele. Foi assistir o Moisés? Foi lá para o mar? Vai assistir? Moisés? Mar? Egito? Praga? Vai lá para o mar. Eu estou querendo ir para a cruz, os caras estão querendo ir lá para o mar vermelho. Retrocesso. Fumar baseado dá isso. Sabe, o importante é você estar dentro da igreja, aqui não. Sabe, o importante é você ter uma cobertura espiritual, aqui não. Nessa realidade aqui não. O importante é você crer e ser convertido. Importante é você ser lavado e remido pelo sangue de Cristo. Importante é o céu testificar que você existe para Ele, por mais que os homens não te vejam aqui. Efésios 4, 22. Efésios 4, 22. Abre a tua Bíblia aí, meu irmão. Pode ler esse texto em voz alta, por favor. Amém, pode ler. Amém. Presta o que Paulo está ensinando aí sobre o passado. Vamos usar o passado para este fim, para mudar. E olha o que Jesus falou para essa igreja aqui, chamada Sardes. Lembra-te, pois, do que recebeste, ouviste, e guarda, e arrependa-te. E arrependa-te. E arrependa-te. Lembra, o que ele estava querendo dizer para essa igreja? Lembra do que você foi, do que você aprendeu. Infelizmente, essa igreja ela usava o passado, mas para a reputação, não para mostrar evidências de transformação. Sabe como é que é isso? Monique Evans. Agora tem uma aí agora que também falou que também se converteu também. Uma que está no Universal, que estava toda deformada. Peitão. Não, né? Lá toda hora, é tudo para a glória de Cristo. Agora virou uma Arábia, né? Uma Arábia, tudo para a glória de Cristo. Estou saindo para a glória de Cristo, estou indo para a glória de Cristo. Antes eu era, antes eu fazia, e eu fico assim ouvindo, sério. O testemunho desses caras que usam o passado e custa crer que eles se converteram. Porque é muito detalhe, riqueza de detalhe do que ele fazia no mundo. Ô filho, vamos ser um pouquinho mais moderado. Você não precisa ficar abrindo tudo que você fez no mundo, dando detalhes com quem você saiu, Vera Verão. Pelo amor de Deus, filho. Isso está um massacre. Isso está um massacre. Sabe, eu era bruxo, eu era feiticeiro, eu comia os embriões, eu partia, picava cebola, usava molho barbecue, entendeu? Sabe, pastor, o senhor ficou sabendo de um cara que se converteu? Toma muito cuidado com esses contos do passado. Eu fui, eu fazia, vamos esperar para ver o que eles vão fazer. Vamos esperar para o que eles vão produzir agora. Porque não é porque eles estão dizendo, eu não estou falando só para artista, estou falando para todo mundo também, filho. Que tem uns aqui,
Então, eu não vou entrar em detalhes de riqueza. Mas se eu der a eles o que eles estão querendo, a tela do cinema, vai vir a Gretchen, vai vir todo mundo aí, para representar o passado do que ele fazia. Então, filho, vamos botar o cara aí no fogo, vamos ver mesmo se o que ele quer é converter, porque ele adora falar do que ele fazia. Usar passado para gerar carreira, filho, é o que mais tem. Só no sapatinho, todo mundo aí usando aí. Até o Silvio Santos pode usar. Qualquer um que está aí na mídia, por não ter mais popularidade, pode usar o cristianismo para isso. Como a Jezabel usou, na notificação que Deus deu à igreja de Tiatira. Certo? Agora, quando Paulo fala sobre o passado, ele não fala sobre o passado no sentido de que você tem que fazer um DVD das gravações do que você fazia, mas lembrar do que você agora precisa mudar, do que você agora precisa despojar, deixar de ser. Sabe, eu falo do que eu fazia, mas eu não posso usar o meu passado para cativar, para lubridiar, para pressionar, para incentivar você a tomar uma atitude com Cristo. Entendeu? Porque hoje eu vejo pessoas, o público correndo mais para o passado da vida das pessoas do que para a verdade de Cristo. Tem uma prostituta hoje lá que vai falar. Ué, mas que história é essa de uma prostituta hoje, ex-prostituta, ex-bruxo, ex não sei o quê? Nós estamos cansados de ex. O que Jesus pedia para Sardes? A veracidade desse anunciamento. A veracidade dessa transformação. Nós não queremos saber só o que você era, o que você fazia antes, mas agora o que você é, o que você faz. Pois o conceito de nova criatura se perdeu hoje. E nós estamos tentando resgatar hoje aqui. Até aqueles que vêm testemunhando também, dentro da igreja. Sabe, Jesus me curou filho já fazem 30 anos. Renove isso aí. 30 anos que você fala dessa cura, pelo amor de Deus, já criou até barba branca, já é um Matusalém. Porque Jesus me curou, toda vez que ele pegava o microfone é porque Jesus curou. E de lá para cá, o que Jesus fez mais na tua vida, meu filho? Vamos renovar essa parada aí? Teve uns aqui no cenáculo, se eu desse o microfone lá, lia ele lá, para contar dos boizinhos. Ah, rapaz, fala de coisa nova aí, pelo amor de Deus. Está querendo atrair público, mané? Está querendo chamar a atenção do povo? Não vamos perder o foco não. Jesus morreu por nós, para que nós andemos em novidade de vida. Ele deu a sua vida, para que nós pudéssemos ter vida. E sabe qual é a marca da igreja? É o que ela era e o que ela faz agora. Daí lá em Gálatas 2:18, Paulo ele entra no mérito de que se nós derrubamos aquilo que nós construímos com Cristo, nós nos constituímos o quê? Transgressores, infiéis. Se a gente vem com propósito com Cristo e não é legítimo, fiel, perseverante, constante, nós nos constituímos mesmo assim transgressores. Oh, minha gente, vamos ler esse texto bem alto aí para todo mundo ouvir. Vamos lá. Fala em voz alta. Amém. Então, no caso do mérito dessa igreja, querer não aprender sobre o passado, querer não aprender com ele, se configura falta de vigilância. Ser vigilante. Vai lá para o passado e se arrepende lá, filho, de coisas que você não conseguiu se redimir. Porque senão amanhã você vai estar caindo no convencimento de que Jesus não conseguiu te libertar. De que a graça não é suficiente para te dar essa libertação. Vamos trabalhar essa caixa, vamos trabalhar essa obra aí. Tem mais fé do que obras aí, minha gente.
mais devoção, simpatia pelo nome, do que consistência e prova de transformação. É o apelo de Cristo para essa igreja. Você está morta, você não tem registro aqui no céu, mas eu estou querendo te resgatar, e para te resgatar dessa condição, você vai ter que abrir mão desse prestígio, dessa reputação que você construiu, em cima de insígnias, e gerar o que você não tem, testemunho. Então tem muita coisa que a gente pode afirmar com consistência, que amanhã a gente pode cair nessa convicção. Para isso não acontecer, nós temos que ser verdadeiros naquilo que nós admitimos. Se eu falo, eu tenho que viver. Porque se eu falar e não viver, a minha máscara vai cair amanhã. E vai continuar acontecendo isso no cristianismo. Escândalos debaixo de escândalos. Porque nós temos, infelizmente, grande parte da história do cristianismo, igrejas que não são procedentes de uma natureza milagrosa com Cristo, que não renasceram, que não procederam, que não foram geradas por Ele, mas por um sistema que está sendo descoberto agora por todos nós. E a infelicidade é essa, é se deparar com pessoas que hoje cumprem este termo, este sinônimo de uma obra contraditória, que está sendo notificada hoje aqui. Olhar para o passado é construir. Olhar para o passado é refletir. Estevão não foi lá e não disse para Israel: os teus pais mataram os profetas, os teus pais foram rebeldes. O que ele estava querendo não era acusar, é dizer para eles: não façam o que os teus pais fizeram, se convertam, admitam, porque aqueles que vocês mataram e crucificaram, morreu por vocês também. Querer fazer sensacionalismo com o passado, querer gravar uma história sobre o teu passado, sobre o meu passado, eu não vejo propósito para isso. Porque a verdade de Cristo habita na tua sinceridade, de que tudo isso que você está falando agora, você já se libertou, ou então você quer se libertar. Mas não atrair pretendentes e públicos, que logo, logo eu acredito que tudo isso vai estar mais nítido para vocês. Esses falsários, essas biografias que foram criadas no cristianismo, como muitas já existiram, que vão acabar no ridículo, no escândalo, que nem Jimmy Swaggart, que meu sogro mesmo disse para mim: eu ouvi esse homem na televisão, e deu vontade de dizer para ele: se ouvia porque ele não pregava. E quando ele caiu, todo mundo parou e pensou: acabou o mundo, porque tinha um homem com uma referência. E esse é o medo, de que biografias passam a ser mais importantes do que a cruz de Cristo e do fato daquilo que Ele fez por nós. Não permita que o diabo, ele torne a tua experiência cristã uma coisa ridícula, um fim de destruição. Para isso, hoje seria importante as pessoas que estão aqui serem sinceras consigo mesmo, ao ponto de chegarem e dizer: há um pouco de igreja aqui, Sardes, na minha vida. Assim, há repartições aqui que estão trancadas, da qual eu não permito que o Senhor tenha acesso. Estou construindo uma ficção, não uma realidade com Cristo. Admita. Realmente, tem coisas que eu falo, afirmo, mas não estou convicto, ou então não vivo. Daí no versículo 4, lê esse texto do Apocalipse 3, o Senhor aprofunda nessa verdade da igreja que obrigatoriamente precisou ouvir do próprio Salvador, que Ele habita no branco. Vai, cenáculo, versículo 4 de Apocalipse 3, lê. Amém? Mesmo assim, há entre vós pessoas que não fazem o que você faz, não é o que você é. Estão vestidas e revestidas do branco. Ora, o que o Senhor Jesus quer dizer
a igreja que ele está exortando. Que ela tinha exemplos de pessoas ali, aonde ela estava, que não se venderam como ela. E habitavam nessa natureza, uma vida consagrada. Lá em 1 João capítulo 1, verso 5 ao verso 7, João dá a entender que a cor branca é a cor da luz de Cristo, da luz inacessível, da pureza, da inocência, da remissão, do perdão, da santidade do Espírito. 1 João capítulo 1, verso 5 ao verso 7. Pode ler Cenáculo a Fé em voz alta. Que Deus é luz e não há nele em trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele está dizendo o quê? Se nós andamos na luz, nós temos Cristo. Na luz o que é? Na verdade absoluta de Cristo. Na precaução, na vigilância de não exercermos a falsa religião, de não obtermos o senso mentiroso, o senso hipócrita, formalista, a ênfase na aparência, o rito da aparência, mas temos o coração, a alma desse crente que Jesus quer, a alma sincera, o coração puro, a alma sincera, o coração verdadeiro. Se você diz que você tem Ele, você deve andar na luz como Ele está. Se você anda nas trevas e diz que tem Ele, você é mentiroso. Há alguns entre vós aí que estão vestidos de branco, porque não mentem, estão redimidos, estão abertos para o conserto, são transparentes, são crentes. Eu não estou falando de vestimenta, roupa, aparência, essência, espiritualidade, estado espiritual. Estão na comunhão porque vivem, estão registrados no céu, em primeiro lugar, pois o Senhor os conhece e tem comunhão com eles. Há uns entre vós aí que não se contaminaram, que não se venderam, porque são preocupados com aquilo que Deus vê, com aquilo que Deus revela. Não caem na boca do povo, mas são abertos para serem disciplinados e criticados pelo que vem do céu, pelo que sai da boca de Deus. Gente zelosa, que não se corrompeu no vosso meio, porque espiritualmente estão sustentados por Cristo, são mananciais, que sobrevivem agora diante de toda essa corrupção, estão intactos diante de toda essa perversão, porque estão sustentados pela graça do Senhor, porque são reconciliáveis, tratáveis, amáveis, humildes e sinceros na presença do Senhor. Não se alimentam da aparência, mas da verdade daquilo que falam, daquilo que também escutam de Cristo. Estão incontamináveis, porque têm o Espírito Santo. Andam de branco, porque é a marca de Cristo, porque todos os seus pecados foram confessados e foram perdoados, e agora vivem a verdadeira regeneração, a natureza de um novo e de uma nova criatura com Cristo. E o céu os vê, e Deus os contempla, e se alegra com eles, e regozija pelo seu Filho, a salvação de todos eles, e a obra que está sendo feita em cada um deles. Para o mundo eles são desprezíveis, para o mundo eles são obras loucas, insanas. Para o mundo, eles são lixo, como disse Paulo, escória. Mas para Cristo, eles reluzem a sua luz,
transparecem o seu caráter, o seu espírito, como Paulo disse em Romanos 8, aquele que não tem o espírito de Cristo, este tal não é dele. Aquele que está inclinado ao espírito, tem o espírito, mas aquele que tem inclinação para a carne é corrupto. Se o espírito de Cristo nos ressuscitou, estamos vivificados para apresentarmos nossos corpos a Ele como sacrifício santo. Mas a nossa inclinação é a carne, é a corrupção, a iniquidade. Não tem Cristo, por mais que tenha um nome, Ele não está lá. É só o rótulo. Deus habita no branco. Deus habita onde está a verdade, a luz. Quem vem para a luz, disse João, vem para que as tuas obras sejam reprovadas e feitas em Deus, disse ele, em João capítulo 3, versículo 18 ao versículo 21. Mas aqueles que não são da luz, não vêm para a luz, porque têm medo de serem reprovados, exortados, disciplinados. Fogem da exortação, da revelação, porque têm medo de serem descobertos. E por isso estão mortos, sem registro no céu. São obras inacabadas, simplesmente simpatizantes, mas sem verdade alguma. Como que Jesus ele tem gosto de apresentar uma ovelha sua? Como que ele tem gosto de apresentar uma igreja fiel dele? Olha o que ele fala da Filadélfia. Prazer que ele trata sobre aquela igreja. E a luta que ela teve para sobreviver diante da corrupção. De manter a sua fé intacta perante o Senhor, sem se corromper como as outras. Como que ele tem gosto para falar da igreja que vence, da igreja que enfrenta os embates da vida e do mundo, para permanecer fiel a ele. Como que ele tem prazer, mas como que ele tem desprezo, ira, indignação. Por quem não escuta e não se arrepende. Por favor, Senhor, me aceite, concorde comigo, eu sou assim, não mudo. Pois é, meu filho, o teu fim vai ser o inferno mesmo, porque a Bíblia não abre precedente para o meio termo ou para obra nenhuma inacabada, e não se tem solidariedade porque tem um nome em cima, chamado Jesus Cristo. Ele quer testemunho, evidências de uma transformação. Ele quer enxergar algo branco, algo purificado, algo remido. Lá em Apocalipse 22, 14 e versículo 15 diz lá a Bíblia, bem-aventurados são, a igreja conhece, aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque serão, porque vão ter, são dignos, vão ter o direito à árvore da vida, de entrar pela porta do céu, mas de fora, vai cenáculo. Está com medo de ver teu nome aí? Lê. Os porcos, os cães, os feiticeiros, os homicidas, os idólatras, qualquer coisa que represente a iniquidade mostra que não tem Cristo. Qualquer coisa que represente a iniquidade mostra que não tem Jesus. Qualquer coisa que seja abominação não vai herdar o reino do céu. Por isso regeneração, por isso apropriação, por isso o termo aqui é esse, minha gente, vamos se santificar, vamos se consertar, vamos se arrepender. Não é porque Deus está querendo pegar no pé não, é porque lá não entra coisa errada. João 3,3, Jesus fala, quem não nascer de novo não herdará a vida eterna. Aquele que é nascido da carne é homem, mas aquele que é nascido do Espírito, este é o salvo. Deus habita na luz, filha. Pastor, eu sei que eu estou endividado. Quanta honestidade. Sabe, pastor, eu sei que eu estou em falta. Eu falei que eu também estou. Mas vamos se consolar, vamos se abraçar e cantar, entendeu? Hinos de carícia, para que todo mundo chore
todo mundo se comova, se arrepie, volte para lá e continue sendo a igreja de Sardes? Ou vamos usar essa igualdade que temos aqui, de fragilidade, de fraqueza, de impotência, para chegarmos à seguinte conclusão: Deus busca perfeição. Ele busca o completo. Ele quer o completo, Ele quer o tudo. Sardes não entra. Você pode entrar aqui, mas aqui você não entra. Eu posso pregar aqui, mas aqui, se eu estiver incompleto, eu não entro nessa conjunção, nesse parecer, nessa descrição de salvo. Estou tentando lavar a minha veste. Não está limpa? Não. É como se Jesus dissesse: então continua lavando até ficar. Confessa os teus pecados. Se arrepende do mal que você não se libertou. Enquanto você não conseguir deixar isso limpo, não descansa. Persevera. Porque esse é o estado do salvo, do crente, daquele que vai utilizar o privilégio da salvação. Jesus, ele pode andar com a gente, ele pode conviver conosco, ele pode se compadecer, ter compaixão de nós, em muita instância da vida, mas entrar conosco lá é uma coisa muito perfeita. Ele pode te dar sinais, ele pode se comover e te dar graça de responder as tuas preces, as tuas orações, mas para você entrar lá e viver com ele lá, é algo muito especial e muito perfeito. Ah, sabe, Jesus me deu um celular, um 3G. Ele pode dar tudo. Sabe, o Senhor me deu, o Senhor me fez, o Senhor isso e aquilo. A pergunta não é essa, do que Ele vem fazendo por você, para estimular esta fé. Mas se você alcançou o testemunho que Ele te pede para entrar lá. Ele chegou a dar essa aula para os discípulos, quando eles oravam, os demônios caíam, e se estribuchavam, eles sorriam que nem uma seda. Satanás, qual é o teu nome? Exu. E aquela brincadeira. Eles não fizeram isso. Pastor, estou fazendo essa ligação. Mas quando eles começaram a ficar muito estimulados com a autoridade que eles receberam, o Senhor chegou lá e disse para eles: ô minha gente, não fiquem vocês muito realizados pelos demônios estarem se submetendo às vossas orações. Isso aí não é nada. Mas alegrai-vos sim, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Disse ele: acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas. Porque muitos vão chegar naquele dia dizendo: Senhor, em teu nome eu preguei, em seu nome eu falei, em seu nome isso, em seu nome eu fiz tudo isso. Mas direi a eles abertamente: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Um homem salvo, um homem redimido, ele não é feito de muitas igrejas e de muitos trabalhos, mas de uma natureza legítima. Construir muitas igrejas para Cristo, dizem eles, isso não paga a tua salvação. Expulsei muitos demônios e curei muitos paralíticos e cegos, que nem o Davi Miranda vivia se prestigiando por isso. E um monte de cadeira. Tem igreja que é até assim hoje. Um monte de cadeira pendurada na parede, e muleta na parede, e tudo para todo mundo entrar. Parece o que aquilo lá? Um cemitério. Para querer dizer: olha, essa igreja cura, olha, essa igreja faz milagres. Até aí o templo colorido está até hoje lá, e ele morreu e não levou. O pregador à prova de bala. E a questão aqui é qual? Se Deus te chama, você pode ter feito tudo isso, mas se você não tiver uma natureza cristã verdadeira, se você não viveu tudo o que você pregou e aprendeu, de nada vale a tua apresentação. O show evangélico que você praticou. Deus, ele quer olhar e ver, olhar e identificar o que é dele, buscar aqueles que são deles. Ele procura isso, ele quer isso. E para terminar hoje essa pregação,
2 Timóteo 2,13. Lá no finalzinho o Senhor diz a essa igreja algo que eu quero encerrar hoje aqui. No versículo 5, ele diz assim: ao que vencer será vestido de vestes brancas, novamente, estado espiritual digno. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O que ele quis dizer com isso? Olha o que 2 Timóteo 2,13 fala, você vai entender. Pode ler. Então quer dizer que se ele escrever o nome de alguém no livro, que no futuro ele não concordar, ele não pode riscar? Aí é que está. Muitos são controversos a essa visão, diferentes da forma de enxergar salvação. Mas se você fizer um estudo honesto, você vai entender o que aí? Que aquele que falava com o infiel era fiel. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Jesus é fiel independentemente se o homem seja infiel. Então ele está certificando aí para o crente honesto que nunca o Senhor vai abandoná-lo, nunca o Senhor vai deixá-lo, nunca o Senhor vai desampará-lo. O crente fiel. O homem pode fazer isso, mas ele nunca age por natureza pecaminosa, imunda como nós em relação às coisas de Deus. Ele não falha com os seus sentimentos, ele não falha com o seu amor. Então quer dizer o quê? Que se ele escreveu o nome de gente aqui no livro da vida, ele já sabe dizer qual vai ser o desfecho disso. E com confiança ele escreveu, sabendo que esses nomes não vão desrespeitá-lo e não vão traí-lo. Ele tem esse conhecimento, eu não tenho, nem você. Mas sabe, justificar o meu abandono, a minha vida inútil com Cristo, o meu desprezo com a cruz, o meu abandono com a fé, porque tem gente traindo e pecando, fala isso para ele agora. Eu não sou o que o senhor está pregando hoje aqui, eu não me encaixo, porque eu vivi muitas decepções na minha vida, mais do que ele não. Nós merecemos, ele não merecia. Então não venha querendo pegar carona no erro do homem para querer justificar a tua incompetência na fé. E as tuas decepções não podem se transformar em pretextos de erro justificável. Porque a palavra que nós temos do Senhor hoje aqui é esta: o Senhor permanece fiel mesmo que as igrejas estejam corruptas, mesmo que líderes estejam corruptos, mesmo que o povo esteja retrocedendo, mesmo que todos estejam em condições porcas de vida espiritual, Ele permanece fiel, Ele permanece o mesmo. Ele não é como o homem, Ele não é como as pessoas. E hoje Ele veio a esta igreja para levantar aqui a história de uma comunidade cristã, para buscar aqui na nossa realidade os vestígios dela, e saber se esse povo que está aqui dentro dessa igreja hoje vai ser capaz de abrir as portas da sua intimidade e dizer: Senhor, eu tenho um pouco disso daí, eu tenho um pouco disso, Senhor. Grande parte da minha fé é para o meu status e a minha reputação. Grande parte da minha caminhada na fé é baseada em contradições, em votos não cumpridos, mais aparência do que verdade e sinceridade. Grande parte, Senhor, da minha fé e da minha história dentro da igreja reflete isso daqui. Alguém que fala de um passado
baseado em sensacionalismo, que não está vestido com as vestes brancas de Cristo, porque tem medo da doutrina, tem ojeriza da verdade, não quer disciplina, não quer exortação, não quer luz, não quer confessar os seus pecados. E representa essa geração, que o seu fim, que o seu opróbrio, vai ser isso aí, um escândalo publicado, de pessoas voltando para o catolicismo, alguns para o ateísmo até, porque chegaram na conclusão de que Jesus não é uma verdade, de que a Bíblia não é a revelação de Deus. E sabe como eu classifico essa gente aí? Como estelionatários, como sementinhas do mal que entraram dentro da igreja para se vingar da cruz do meu Senhor, porque nunca entraram de coração, entraram com pretensão. Então aí agora, representando isso, você quer fazer parte desse show? Quer fazer parte dessa massa de inconsequentes? Se não quer, reaja. Eu não ligo para o título de pastor que eu tenho. Esse púlpito não me garante, não me livra da punição e da ira de Deus. Estou consciente de que se eu não for um crente para o meu Senhor, eu vou para o inferno. Tenho 22 anos de pastor. E de nada me vale esse tempo que eu tenho de igreja, fora o outro que eu tive também de filho de pastor. Se eu for um adúltero, um sodomita, um mal pagador, um infiel, vou para o inferno fazer companhia com você, que está se respaldando na graça e no amor de Deus, para defender tua vida pecaminosa. E acreditando que dentro da igreja dele é um advogado para defender esse tipo de gente, que oculta pecado e não quer se redimir do que anda fazendo por aí, e esquece o que anda fazendo por aí. Tens um nome, mas não existe. É isso que você quer escutar do teu Senhor? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo. Até quando? Chega de ideologia. Chega de formalismo. Chega de estética. É hora das evidências. Deus procura se identificar com essa igreja hoje aqui, em seu contexto geral. Mas em alguns, eu acredito que ele tem dificuldade. E a nossa realidade começa hoje aqui, nesse ponto. Não foi o tudo. Foi só uma parcela. Por isso que não presta. Abaixa tua cabeça e fecha os teus olhos.